desgaste emocional, né, de quem está na linha de frente, porque fica lidando ali com a iminência dos pacientes morrerem. É terrível. O que eu perguntava para a senhora, antes de cair a nossa conexão, é sobre a questão que o ministro da Saúde falou sobre o tratamento precoce, que a gente sabe que não existe, né, da Covid, e que ele atribuiu a ausência da prescrição desses medicamentos, como hidroxicloroquina, ao estado de coisas que vive a saúde de Manaus. Aí eu queria saber, a senhora, como infectologista, na linha de frente, vendo a situação dramática por que passa Manaus. Mandaram 71. Deixa eu te explicar uma coisa. Se vocês virem aqui na nossa, que a gente chama Sala Rosa, que é esse espaço de atendimento dos pacientes de Covid, eu diria que mais de 70% dos pacientes, eles administraram esse tratamento. E não evoluiu em absolutamente nada, não interferiu na evolução do quadro grave deles. E é claro que eu, como infectologista, a gente vai buscar evidência científica para indicar um tratamento. Ainda que nesse cenário de pandemia a gente busque uma evidência científica, ela não precisa ser tão consolidada, mas a gente tem trabalhos que mostraram não benefício do uso dessas medicações, elas não modificaram a doença. Então, é muito complicado porque as pessoas fazem uso dessa medicação, se sentem supostamente tratadas de Covid, e aí a gente tem complicações do Covid que acontece depois desses 5 dias de tratamento. Então, as pessoas chegam aqui no 10º dia de evolução de Covid, num estado grave, porque se sentiram previamente tratadas e não se atentaram porque precisavam se atentar, que era a oxigenação, vigiar a saturação, vigiar a dificuldade respiratória. Então, na verdade, eu digo que é um desserviço esse tipo de discurso. É um desserviço. A gente precisa orientar as pessoas, primeiro, da prevenção. Segundo, que, entendo o Covid, essas pessoas precisam ser tratadas adequadamente. O tratamento não é receita de bolo, ele é totalmente individualizado. E quando eu falo em tratamento, eu não estou falando do uso de vermífugo. Não é isso. O tratamento ele tem que ser feito dentro da clínica que o paciente está apresentando e dos potenciais de risco que ele vai apresentar. Então, a receita do João é diferente da receita da Maria. O risco do João é diferente do risco da Maria. E então, e quando a gente não fala para o paciente quais os riscos que ele tem que ficar atento, ele toma esse kit Covid, eu sempre falo que o kit Covid me dói no coração, ele toma o kit Covid e ele acha que está tratado. E no 10º dia ele chega aqui, a gente sem poder fazer muita coisa. Então, eu uso esse discurso, na verdade, como um desserviço. Eu só queria falar também que um fator que culminou, também ajudou, é aquela questão do tratamento preventivo, que a gente sabe que isso não existe. Então, as pessoas ficavam fazendo uso de ivermectina e falavam assim, não, mas eu estou tomando tratamento preventivo. Aí abriam mão da máscara, abriam mão do distanciamento social, iam se aglomerar porque estavam tomando o tratamento preventivo. Todos esses pontos culminaram na nossa situação atual. Então, na verdade, é o contrário do que disse o ministro, né? Eu certamente, como profissional de saúde aqui na linha de frente, eu posso te afirmar que é o contrário. Sim, esses medicamentos que são apregoados como um tratamento ou uma prevenção, na verdade, mascaram os sintomas e dão confiança aos pacientes que acabam subestimando os riscos, né? Pronto, tu resumiste de uma forma perfeita, é exatamente isso. Terrível, doutora Ana Galdina. Doutora Ana Galdina, a senhora acredita que essa nova cepa seja também uma das causas desse aumento tão assustador dos casos aí em Manaus? Olha, eu acredito porque em dezembro eu trabalho eu faço consultório, como eu também trabalho aqui na linha de frente no pronto-socorro, mas aí no consultório eu comecei a ver uma característica que eu não via antes, na primeira onda. As pessoas adoeciam o núcleo familiar, todo mundo junto. Então, se morava 7, 5 pessoas, todo mundo adoecia. Num ambiente de trabalho, adoecia o setor todo. Então, eu vi uma transmissibilidade muito maior da doença. Então, a gente não tem, até o momento, nenhum trabalho científico, nenhum estudo que mostre a transmissibilidade maior dessa cepa. Mas na clínica, na prática clínica, a gente está vendo que ela é muito mais transmissível.
a cepa amazônica que foi identificada daqui, ela tem uma transmissibilidade muito maior. E outra coisa que a gente está vendo é a gravidade em pacientes jovens. A gente não via isso. Então, pessoas jovens. Em outras doenças, sem comorbidade, essas pessoas estão adoecendo de forma grave. E isso a gente não via no momento, ali em abril e maio, a gente não via isso. E a gente passou a ver isso em dezembro. Então, quando eu vi a doença mudar de face, eu já esperava que fosse isolado uma variante do coronavírus. Puxa vida, hein? E doutora, eu ia fazer só mais uma pergunta em relação à questão da reinfecção, né? Porque foi confirmado a reinfecção aqui no Amazonas. A senhora escuta muito por parte, né, dos pacientes que a senhora atende de que já haviam pegado Covid, tinham estado positivo e agora novamente com a doença, com o vírus? Olha, na verdade, mais que escutar, como eu faço consultório de infectologia, mais que escutar, eu tenho os pacientes que pegaram em abril, maio, pegaram detectado tudo direitinho, a imagem de Covid na tomografia, o PCR lá do suave nasal detectável, e aí em novembro tiveram de novo. Então, assim, no consultório, já passou no meu consultório, mais de 50 pessoas com reinfecção sabidamente registrada. Mas até então, para dizer que tinha reinfecção, tinha que fazer esse isolamento de cepas diferentes na mesma pessoa, né? E aí foi isolado agora. Então, eu acho que esse apontamento da reinfecção que aconteceu aqui em Manaus, ele foi muito tardio, algo que a gente que está trabalhando na ponta que vinha ocorrendo desde novembro. Puxa vida. Doutora, muito obrigada, viu, pela entrevista, um bom trabalho. Obrigada. E eu espero que a situação vá se normalizando por aí. Vamos ter fé de que esse tsunami logo vai passar. Vai, esperamos que sim, doutora, muito obrigada. Ana Galdina Mendes, médica infectologista do pronto-socorro João Lúcio de Manaus. Ela